CD 11. Capítulo 11. Álvaro era um desses entes privilegiados, sobre quem a natureza e a fortuna parece terem querido despejar à porfia todo o cofre de seus favores. Filho único de uma distinta e opulenta família, na idade de 25 anos era órfão de pai e mãe, e senhor de uma fortuna de cerca de 2.000 contos. Era de estatura regular, esbelto, bem feito e belo, mais pela nobre e simpática expressão da fisionomia do que pelos traços físicos, que, entretanto, não eram irregulares. Posto que não tivesse o espírito muito cultivado, era dotado de entendimento lúcido e robusto, próprio a elevar-se à esfera das mais transcendentes concepções. Tendo concluído os preparatórios, como era filósofo que pesava gravemente as coisas, ponderando que a fortuna de que, pelo acaso do nascimento, era senhor, por outro acaso lhe podia ser tirada. Quis, para ter uma profissão qualquer, dedicar-se ao estudo do direito. No primeiro ano, enquanto pairava pelas altas regiões da filosofia do direito, ainda achou algum prazer nos estudos acadêmicos. Mas quando teve de embrenhar-se no intrinsecado labirinto dessa árida e enfadonha casuística do direito positivo, seu espírito positivo, seu espírito eminentemente sintético, recuou enfastiado e não teve ânimo de prosseguir na senda encetada. A alma original, cheia de grandes e generosas aspirações, aprazia-se mais na indagação das altas questões políticas e sociais, em sonhar brilhantes utopias, do que em estudar e interpretar leis e instituições, que pela maior parte, em sua opinião, só tinham por base erros e preconceitos os mais absurdos. Tinha ódio a todos os privilégios e distinções sociais, e é escusado dizer que era liberal, republicano e quase socialista. Com tais ideias, Álvaro não podia deixar de ser abolicionista exaltado, e não o era só em palavras. Consistindo em escravos uma não pequena porção da herança de seus pais, tratou logo de emancipá-los todos. Como, porém, Álvaro tinha um espírito nimiamente filantrópico, conhecendo quanto é perigoso passar bruscamente do estado de absoluta submissão para o gozo da plena liberdade, organizou para os seus libertos, em uma de suas fazendas, uma espécie de colônia, cuja direção confiou a um probo e zeloso administrador. Desta medida, podiam resultar grandes vantagens para os libertos, para a sociedade e para o próprio Álvaro. A fazenda lhes era dada para cultivar a título de arrendamento, e eles, sujeitando-se a uma espécie de disciplina comum, não só preservavam-se de entregar-se à ociosidade, ao vício e ao crime, tinham segura a subsistência e podiam adquirir algum pecúlio, como também poderiam indenizar a Álvaro do sacrifício que fizera com a sua emancipação. Original e excêntrico como um rico lord inglês, professava em seus costumes a pureza e severidade de um Quaker. Todavia, como homem de imaginação viva e coração impressionável, não deixava de amar os prazeres, o luxo, a elegância e, sobretudo, as mulheres, mas com certo platonismo delicado, certa pureza ideal, próprios das almas elevadas e dos corações bem formados. Entretanto, Álvaro ainda não havia encontrado até ali a mulher que lhe devia tocar o coração, a encarnação do tipo ideal que lhe sorria nos sonhos vagos de sua poética imaginação. Com tão excelentes e brilhantes predicados, Álvaro por certo devia ser objeto de grande preocupação no mundo elegante, e talvez o almejo secreto que fazia palpitar o coração de mais de uma ilustre e formosa donzela. Ele, porém, igualmente cortês e amável para com todas, por nenhuma delas ainda havia dado o mínimo sinal de predileção. Pode-se fazer uma ideia do desencanto, do assombro, da terrível decepção que reinou nos círculos das belas pernambucanas, ao verem o vivo interesse e solicitude de que Álvaro rodeava uma obscura e pobre moça, a deferência com que a tratava e os entusiásticos elogios que sem rebuço lhe prodigalizava. Juno e Palas não ficaram tão despeitadas quando o formoso Paris conferiu a Vênus o prêmio da formosura. Já antes daquele sarau, Álvaro, em alguns círculos de senhoras, havia falado de ouvir em termos tão lisonjeiros e mesmo com certa eloquência apaixonada, que a todas surpreendeu e inquietou. As moças ardiam por ver aquele protótipo de beleza, e já de antemão choviam sobre a desconhecida e o seu campeão 1000 chascos e malignos apodos. Quando, porém, a viram,
apesar dos contrafeitos e desdenhosos sorrisos que apenas lhe roçavam a flor dos lábios, sentiram uma desagradável impressão pungir-lhes no íntimo do coração. Peço perdão às belas de minha rude franqueza. A vaidade é, com bem raras exceções, companheira inseparável da beleza, e onde se acha vaidade, a inveja, que sempre acompanha mais ou menos de perto, não se faz esperar por muito tempo. A beleza da desconhecida era incontestável. Sua modéstia e timidez em nada prejudicavam a singela e nativa elegância de que era dotada. O traje simples e mesmo pobre em relação ao luxo suntuoso que a rodeava, assentava-lhe maravilhosamente e realçava-lhe ainda mais os encantos naturais. O efeito deslumbrante que Elvira produziu logo ao primeiro aspecto e o empenho com que Álvaro procurava fazer sobressaltar os sedutores atrativos de Elvira, como de propósito para eclipsar as outras belezas do salão, eram de sobejo para irritar-lhes a vaidade e o amor próprio. Uma e outra deviam ser naquela noite o alvo de 1000 olhares desdenhosos, de 1000 sorrisos zombeteiros e acerados epigramas. Álvaro nem dava fé da mal disfarçada hostilidade com que ele e a sua protegida, podemos dar-lhe esse nome, eram acolhidos naquela reunião. Mas a tímida e modesta Elvira, que em parte alguma encontrava lhaneza e cordialidade, achava-se mal naquela atmosfera de fingida amabilidade e cortesania, e em cada olhar via um escárnio desdenhoso, em cada sorriso um sarcasmo. Já sabemos quem era Álvaro. Agora travemos conhecimento com seu amigo, o Dr. Geraldo. Era um homem de 30 anos, bacharel em Direito e advogado altamente conceituado no Foro do Recife. Entre as relações de Álvaro, era a que cultivava com mais afeto a intimidade. Uma inteligência de bom quilate, firme e esclarecida, um caráter sincero, franco e cheio de nobreza, davam-lhe direito a essa predileção da parte de Álvaro. Seu espírito prático e positivo, como deve ser o de um consumado jurisconsulto, prestando maior respeito às instituições e mesmo a todos os preconceitos e caprichos da sociedade, estava em completo antagonismo com as ideias excêntricas e reformistas de seu amigo. Mas esse antagonismo, longe de perturbar ou arrefecer a recíproca estima e afeição que entre eles reinava, servia antes para alimentá-las e fortalecê-las, quebrando a monotonia que deve reinar nas relações de duas almas sempre acordes e uníssonas em tudo. Estas tais, por fim de contas, vendo que o que um pensa, a outra também pensa, o que uma quer, a outra igualmente quer, e a que nada tem a se comunicarem, enjoadas de tanto se dizerem amém, ver-se-ão forçadas a recolherem-se ao silêncio e a dormitarem, uma em face da outra, plácida, cômoda e sonolenta amizade. Demais, a contrariedade de tendências e opiniões são sempre de grande utilidade entre amigos, modificando-se e temperando-se umas pelas outras. É assim que, muitas vezes, o positivismo e o senso prático do Dr. Geraldo serviam de corretivo às utopias e exaltações de Álvaro, e vice-versa. Da boca do próprio Álvaro, já ouvimos que acaso veio ele conhecer Elvira e como conseguiu levá-la ao sarau, a que ainda continuamos a assistir. Meu pai, dizia uma jovem senhora a um homem respeitável em cujo braço se arrimava entrando na antessala, onde ainda nos conservamos de observação. Meu pai, fiquemos por aqui um pouco nessa sala enquanto está aberta. Ah, meu Deus, continuou ela com voz abafada depois de se terem sentado junto um do outro. Que vim eu aqui fazer, eu, pobre escrava, no meio dos saraus dos ricos e dos fidalgos? Este luxo, estas luzes, estas homenagens que me rodeiam, me perturbam os sentidos e causam-me vertigem. É um crime que cometo envolvendo-me no meio de tão luzida sociedade. É uma traição, meu pai. Eu o conheço e sinto remorsos. Se estas nobres senhoras adivinhassem que ao lado delas diverte-se e dança uma miserável escrava fugida a seus senhores... Escrava? Exclamou levantando-se. Escrava? Afigurava-se-me que todos estão lendo, gravada em letras negras em minha fronte, esta sinistra palavra. Fujamos daqui, meu pai, fujamos. Esta sociedade parece estar escarnecendo de mim, este ar me sufoca. Fujamos.